Estamos de volta com Conexão pela TV e pela Rádio Unicinos. No bloco anterior, você acompanhou uma reportagem sobre a discriminação racial no mundo do futebol. E agora a gente aproveita para falar sobre a lei que define crimes de racismo. Para isso, recebemos aqui no estúdio Thaís Esquioquete, professora do curso de Direito aqui da Unicinos. Seja bem-vindo ao Conexão, tudo bem? Tudo bem, obrigada. Professora, tudo bem? Bom, professora, a gente sabe que essa lei que define o racismo como crime, ela foi criada há 25 anos, né? Ela comemorou aniversário agora, no início de 2014. Professora, o que diz essa lei? Ela define justamente o crime de racismo e diferencia, de alguma forma, do que, em alguns casos, pode ser confundido com a injúria racial, né? Então, ambos são delitos, mas de naturezas distintas e com repercussões distintas. Qual a diferença entre a injúria racial, então, professora, e o racismo? Basicamente, o que a lei distingue é, por exemplo, no crime de racismo, ele é dirigido a um grupo de pessoas, muitas vezes indeterminado, então, em razão de origem, religião, cor, etnia, etc., gênero, né? E, via de regra, está associado à restrição ao exercício de algum direito. Então, por exemplo, não vender determinado produto para determinada pessoa que é negra, né? E, ao contrário, a injúria racial, justamente, que é tipificada no Código Penal, é justamente o caso em que há, via de regra, um xingamento a uma pessoa determinada, né? Então, no estádio, então, seria mais uma injúria racial, então. Perfeito. A gente acaba não usando exatamente a nomenclatura, né? Todo mundo acaba colocando mesmo como a questão do racismo. E a gente tem visto, inclusive, né, aumentar muito, né, o número de denúncias no futebol. Mas aumentaram, professora, as denúncias ou realmente aumentou casos de injúrias raciais ou racismo nos estádios? Eu acho que a gente tem um efeito assim de aumento das duas coisas, assim, tanto de denúncias quanto a gente consegue visualizar isso mais. Eu acho que as redes sociais também potencializam que a gente visualize, tome conhecimento de times de futebol menores até grandes times, né, europeus em que isso acontece, que tem uma repercussão maior. O que eu acho interessante destacar é que, em relação a jogadores de futebol, a questão do racismo ou da injúria racial, ela tem que ser analisada também de uma forma diferente em relação ao cidadão comum, né? Eu tenho ali um sujeito que, via de regra, tem um salário, né, expressivo, tem uma vida econômica tranquila, e quando isso acontece em outros espaços, eu tenho uma outra situação com outros efeitos, né? O comparando aqui também acaba fazendo parte, assim, para a pessoa também promover esse tipo de coisa. Isso, perfeito. Eu tenho, por um lado, o torcedor que está em grupo, né, e que já está habituado a vários xingamentos, então aquele ali é mais um, então ele vai expressar, ele vai materializar um preconceito. Nós somos todos compostos de preconceitos, e ali é o momento em que ele materializa esse preconceito, né, coletivamente, muitas vezes, e aí estimulado. E eu tenho outras situações, e, via de regra, para um jogador de futebol, né, que tem um perfil X, e eu tenho outras situações, na rua isso pode acontecer também, em qualquer outro lugar, coletivamente ou individualmente. Assim. Então, são, digamos assim, situações distintas, com repercussões distintas, mas que, na origem, têm, digamos assim, a mesma causa, que é um preconceito incorporado e consolidado entre as pessoas. Já que a gente está fazendo esse recorte para a questão do futebol, tem um dado aqui que é interessante, que mostra essa expressividade, que 50,3% dos porto-alegrenses ouvidos pelo Instituto Métodos de Pesquisa dizem ter presenciado em estádios de futebol alguém chamar o juiz ou um jogador de macaco ou outras nomenclaturas pejorativas. Então, assim, a gente acaba vendo que, como esse momento é um momento que mexe com a emoção, como a reportagem trouxe, e as pessoas acabam realmente cometendo esse tipo de coisa, né? Extrapolam, na verdade, né? Extrapolam, sem dúvida. E, assim, como a gente tem notado esses casos, como eles têm acontecido realmente com bastante frequência, ontem ainda teve mais um caso no futebol europeu, na Itália. 2 bananas foram arremessadas na arquibancada durante o jogo do Milan contra o Atlanta. É verdade. E também a gente, claro, sabe muito bem do caso do Daniel Alves, né? Que foi arremessado bananas, e ele, inclusive, teve um reflexo, assim, uma coisa bem pensada de comer a banana, na verdade, foi, sabe, uma repercussão enorme, né, nas redes sociais também, na sociedade, e isso aconteceu no fim do mês de abril, e saiu a punição na última semana. O Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol, o jogo aconteceu por lá, né, anunciou uma multa de 12 mil euros ao Vídeo Real, punição que foi considerada branda. Então, e quando que o crime é julgado pela justiça comum, em quais casos é pela justiça desportiva, professora? Então, na verdade, esse é um típico caso que pode ser julgado pela justiça desportiva. Ele pode ter sido considerado brando porque, justamente, depende do time de futebol ao qual eu estou me referindo, né? Então, se é um time de várzea, digamos assim, aí pode existir a penalidade, eventualmente,
mas eu tenho que considerar, digamos assim, o porte daquele time para considerar essa penalidade, essa punição mais ou menos branda. Né? Então, essa que é uma das questões. Ocorrendo num estádio de futebol, via de regra, vai ser julgado pela Justiça Desportiva com repercussões, não só, eventualmente, para o torcedor, mas para o time também. Né? A gente tem o caso do Márcio Chagas, né, no jogo no Esportivo, que o time acabou sendo excluído do campeonato. Na primeira decisão, apenas tinha sido com uma multa de R$30 mil e perdido 5 mandos de campo, se eu não me engano. E depois teve um novo julgamento e esse time acabou sendo excluído. Quer dizer, as pessoas consideraram aí, então, bom, essa punição realmente que deve acontecer. E eu queria saber, professora, se as punições elas forem mais severas, talvez a gente consiga acabar realmente com esse tipo de situação? Bom, que a gente costuma dizer que o direito penal ele deve ser utilizado em última instância, né? E que não é efetivamente uma punição mais severa que vai fazer com que as pessoas efetivamente mudem, né, a sua forma de enxergar os outros que são diferentes. De toda forma, é importante, sim, que haja punição. Né, e que haja punição de diversos atores que tenham responsabilidade sobre aquilo. Então, identificar qual é a responsabilidade do clube, né, no controle, na fiscalização. E isso pode servir, sim, de uma maneira pedagógica, digamos assim, para que o próprio outros... torcedor, na verdade, né, que viu o seu time sair do campeonato, então já sabe, se eu falar algo que não devo, posso tirar meu time do campeonato, então deixar ele perder algum mando de campo também pode funcionar, prejudicado. Né? Perfeito. Então, aí tem um intuito pedagógico interessante, porque as pessoas vão pensar duas vezes. Como você falou antes, no estádio, o limite entre o que é um xingamento sem repercussão e aquilo que pode ser considerado uma ofensa é tênue, né? Até pelo hábito que a gente tem, pela paixão que o brasileiro tem pelo futebol. Mas é preciso que a gente incorpore esse senso de responsabilidade no momento que eu estou xingando alguém e o tipo de xingamento. Ou seja, a gente diz que no direito a ofensa depende do sujeito se sentir ofendido, certo? Mas quem ofende tem que saber que ele pode se sentir ofendido ou não. E se ele se sentir ofendido, né, estaria caracterizada, então, a ofensa naquele contexto. No direito penal, isso tem repercussões ainda muito mais sérias. Eu estou falando do campo do direito civil. No direito penal, ainda mais sério, porque dependendo do tipo de ação realizada, independentemente, o Ministério Público pode se apropriar daquilo e dar continuidade a um processo. Bom, a gente sabe que nos cânticos das torcidas a palavra macaco é usada, inclusive, nas canções. E mesmo que seja direcionado a um grupo e não a uma pessoa específica, considera-se uma ofensa, né, professora? Então, nesses casos, o direito tem como atuar? Eu acredito que sim. Mas, sobretudo, no sentido de mostrar que é possível mudar aquilo que é considerado uma cultura ou um bem cultural, né, do clube, no sentido de avançar e de melhorar e de que isso não vai reduzir a qualidade ou a importância daquele hino, daquele cântico, etc. Ao contrário, né, vai mostrar como estão sendo pioneiros no sentido de transformar isso para uma cultura mais adequada com respeito ao próximo, né? Tá certo. Então, professora, muito obrigada pela tua participação, pelas informações. A gente espera não ouvir mais casos como esse, né, Rodrigo? Certamente. Esses tantos que têm acontecido ultimamente. Professora, obrigada. Até a próxima. Valeu. A seguir, você confere os detalhes da apresentação da Orquestra Unicinos Anchieta em homenagem ao Dia das Mães. E também a previsão do tempo para essa terça-feira. Nós já voltamos.